Nós estamos reunidos aqui como o povo de Deus. O nosso coração se alegra. Sobre nós está o Espírito do Senhor, operando com grande poder sobre a nossa vida, sobre as coisas que nós vemos, sobre as coisas que são invisíveis. Temos um Deus zeloso, temos um Deus que tem mostrado ser fiel ao seu povo, e nós não podemos temer de modo algum o rugir deste leão que está aí fora. Porque o Senhor, Ele é o nosso ajudador. A quem temeremos? Como bem disse a palavra, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. As promessas de Deus estão se cumprindo, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras com olhos de ver, porque as Escrituras, elas são usadas em nossos dias para muitas razões, para o estabelecimento de grupos religiosos com interesses das mais diversas ordens. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que há algo nelas que tem a ver com a profundidade, com a intimidade do nosso ser, com a existência eterna das nossas almas. O que está escrito nas Escrituras Sagradas não podem se referir a alguém que apareceu em determinado momento como uma criança, cresceu, está vivendo uma vida mais ou menos e deve morrer também como morrem os homens. Essa Escritura parece que foi feita para aqueles que pertencem a essa criação, para aqueles que vão participar das muitas promessas que estão feitas dentro dessa Escritura. Seria estranho que este Deus fizesse promessas durante todo o tempo para almas, para um povo que não iria participar do cumprimento dessas promessas. Estranho. Ele falou a Abraão, ele falou a Isaac, ele falou a Jacó, ele falou a Moisés, ele conversou com Josué, ele falava aos juízes, ele falou com Saul, ele falou com Davi, com Salomão, repetindo as mesmas palavras e promessas, dizendo que eles iriam ver cumprir essas promessas. Quando olhamos para as Escrituras, algo nos diz, na intimidade do nosso coração, que estamos aqui frente a um patrimônio, a algo profundo, algo grave. Especialmente quando nós olhamos com olhos de eternidade. Não como pessoas que estão lendo a Escritura apenas para procurar algum conselho. E nós sabemos que aqui existem muitos conselhos maravilhosos para nos ajudar na conduta, na solução dos problemas triviais da vida. Mas as Escrituras não podem ser olhadas como um lugar onde a gente vem procurar conselhos, onde a gente vem fazer um tratado de vida moral, de educação, de autoeducação, para nós vivermos bem em família, como filhos, como esposos, como esposas. As Escrituras, elas trazem muito mais. Elas são a fonte da eternidade.
elas nos inserem na eternidade da própria criação. Ela nos tira da condição de homens mortais e nos coloca na condição de homens e mulheres dotados de eternidade. Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo, ele disse: toma posse da eternidade. A eternidade não é um lugar para onde nós vamos, é uma condição de espírito que nos faz entender como nós participamos desta maravilhosa obra do nosso Deus. A história contada nas Escrituras é a nossa história, não pode ser a história de alguém. Se fosse a história de alguém, certamente as Escrituras não serviriam a nós apenas como um exemplo de vida, mais nada. Seriam conselhos, seriam ordens, mandamentos que foram dados a alguém lá no passado. De modo algum deveria ser usado por nós no presente, a não ser a título de exemplo. Mas a palavra de Deus é muito mais. Jesus disse: quem crer em mim não verá a morte. E nós sabemos que todos nós morremos, fisicamente. O que o Senhor quis dizer é que nós não veríamos mais a morte espiritual, as regiões trevosas para onde vão aqueles que não creem, depois que o corpo tomba. O Senhor, então, nos faz participar da eternidade que Ele nos oferece. Se o Espírito não pôde revelar a Moisés, a Abraão, aos profetas, a profundidade deste conhecimento em face do atraso, das limitações daquele tempo, em Jesus Ele falou com toda a clareza, com toda a profundidade, irmãos. Nós precisamos assumir, como Ele disse a Timóteo, a vida eterna. Tomar ciência da nossa participação na grandiosa obra de Deus. Isso faz com que a vida deixe de ser um lugar onde nós estamos para correr atrás de dinheiro, para pagar contas, para fazer coisas como fazem todo mundo. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas têm o poder de transformar a nossa vida e de nos tirar do comum da vida, para nos fazer homens e mulheres confiantes na mensagem e nas promessas deste eterno Deus, que nos criou, que sustenta a nossa existência, que nos dá o respirar, que nos dá o ir, o vir, o deitar, o levantar. Irmãos, é algo muito maior, não pode ser apenas uma vida de 70, 80 anos, que no dizer das próprias Escrituras é um enfado. Deve ser algo maior. Porque quando olhamos o universo, quando olhamos as estrelas, os cientistas sondam os confins da criação, nós vemos outros mundos, outros lugares. Estamos diante de uma coisa tão majestosa que a nossa imaginação é incapaz de formular. Para todos os lados que os cientistas apontam os grandes telescópios, o que eles encontram é a vida, é a existência da obra de Deus em abundância. Nós fazemos parte desta obra. Ao olharmos essas Escrituras, nós percebemos que algo muito profundo está acontecendo nesse lugar. Que esta história tem um peso enorme para as nossas vidas e almas. Mas nós precisamos deixar essa condição de vida humana, simplesmente de viver por viver. O Senhor quer que a gente participe efetivamente da construção do reino de Deus. Eu vos digo, irmãos, o reino de Deus não está nos céus. O reino de Deus, disse Jesus, está aqui entre nós. Nós podemos começar a entender e viver o reino já agora. Embora ele vá se espalhar por todo o mundo em breve tempo, nós podemos começar a viver esse reino agora. Porque ele disse, está entre vós,
Não está ali ou acolá. Está na maneira como nós entendemos e vemos e vivemos a vida, irmãos. Embora o inferno seja um lugar real, para onde as almas podem ser levadas pelas suas maldades, o inferno também está entre nós. E tem pessoas que fazem da sua vida um inferno, porque estão longe de Deus. Afastaram-se da luz de Deus. Não se interessaram por Deus, pelo Criador de todas as coisas, que é bendito eternamente, o Pai de todos nós. E não falamos aqui em nenhum momento de religiões, que tiveram um importante papel ao longo da história da humanidade, mas que estão exauridas, estão enfraquecidas, diante da apostasia, diante das sombras deste espírito que está no mundo trazendo tragédias, sofrimento, transtornos, distorções da realidade, da verdade, dos princípios, das leis, enganando os homens. A tragédia vai ser enorme. Mas todas estas coisas estão previstas no grande projeto do nosso Deus. Não há nada fora do lugar. Mas precisamos dizer ao nosso Deus: eu quero participar. Senhor, eu nem sei no que posso ajudar, mas estou à disposição. Trata-se do reino, irmãos. Nós vimos a apresentação dos irmãos hoje abordando aqui alguns ensinamentos da Torá, que são os primeiros 5 livros das Escrituras. Nesses livros os judeus encontram os fundamentos para a sua luta e vida. E nenhum povo ao longo da história da nossa humanidade sofreu tanta perseguição como os judeus. Nenhum povo foi tão espalhado. Qualquer outro povo que sofresse tantas perseguições e injustiças, inclusive por parte dos cristãos, já teria desaparecido. Mas eles se mantiveram unidos por causa da palavra de Deus e das promessas. Eu gostaria muito que os irmãos entendessem que não existe Novo Testamento sem Velho. Que não existe segunda aliança ou nova aliança sem que a primeira fosse estabelecida. Não pode haver cristãos se não houver judeus. Porque eles são a nossa procedência, a nossa raiz. As instruções que foram dadas aos judeus são instruções que são dadas a nós. Porque nós pertencemos a essa árvore, a este grupo de almas que estão se movendo ao longo da história para a transformação desse mundo. Irmãos, por acaso existe algum outro povo que segue este Deus, senão os judeus e os cristãos, conforme a promessa? Nós sabemos que os muçulmanos seguem neste caminho. Mas segundo a promessa, segundo os profetas, segundo aquilo que foi dito dentro dessa linhagem de revelação, judeus e cristãos, não há outro povo. Este é o povo de Deus. Por isso nós, como cristãos ou como povo de Deus, precisamos entender que tudo aquilo que foi escrito no passado tem a ver com a nossa alma, no presente. Eu não posso desconsiderar. Fosse de uma forma diferente, o Senhor teria que enviar um profeta a cada geração. Não enviou outro profeta. Nós sabemos que o Senhor não enviou novos profetas, não no sentido de revelar coisas que ele não revelasse. Temos profetas por aí adivinhando coisas que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Então esta palavra, ela precisa ser por nós observada com cuidado. Eu queria só lembrar aos irmãos as regras fundamentais da nossa conduta, que são os mandamentos do Senhor. Já que estamos abordando hoje alguns livros de Moisés, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, lá no capítulo 20, quando Moisés recebe
os mandamentos do Senhor. O Êxodo trata da saída do povo do Egito, né, em direção a Canaã. E foi nesse livro que Moisés recebeu do Senhor as orientações fundamentais para que a vida pudesse ser organizada. E a palavra de Deus aqui, muito forte, ela quer nos falar daquela rocha, né? Nós ouvimos falar na preleção inicial da rocha onde a casa nossa precisa ser estabelecida. Então falou o Senhor Deus a Moisés essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer coisa semelhante ao que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ele está estabelecendo aqui, irmãos, a maneira como nós vamos olhar para Ele e como nós vamos nos relacionar com este Deus. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ora, se nós formos considerar que as nossas almas não têm nenhuma ligação com essa história aqui, os mandamentos não são dirigidos a nós. Amém? Ele está falando com o povo que ele tirou do Egito. Os mandamentos estão sendo colocados para esse povo. Se nós não somos o povo de Deus, se nós não somos a geração do passado, então não tem sentido nenhum a gente dar ouvido aos mandamentos. Eu posso até ler, eu posso fazer uma igreja, eu posso anunciar, mas esta palavra foi dirigida aos judeus. Jesus, que é o nosso Senhor, repetiu a mesma coisa. O que é que está escrito na lei? Os mandamentos foram repetidos. O Senhor disse: faze isso e viverás. Eu quero que os irmãos percebam que nós pertencemos a essa linhagem de almas. Nós somos um povo separado do mundo, de almas e de povos que não têm qualquer interesse por esta escritura, que não sentem o chamado de Deus, porque não são povo de Deus. Algumas almas são indiferentes, elas não percebem nada em Deus. O apóstolo Paulo, referindo-se a estas almas, dentro das comunidades, ele diz: eu falo isso chorando. Tem almas que só vão na igreja porque desejam coisas dessa vida temporal. Querem coisas do mundo, querem riquezas, querem prosperidade, ser bem-sucedido nas suas vidas profissionais. Paulo disse: eu falo isso chorando, porque as pessoas estão dentro da igreja sem perceber o tesouro que tem diante delas, o tesouro da eternidade. Não podemos nos ver como filhos de Deus que vão ser tragados pela morte, que vão ficar dormindo nos túmulos, esperando uma possível ressurreição da carne para subir aos céus num tal corpo glorificado e viver na eternidade sem fazer coisa alguma. Isso são histórias que se contam para as crianças e são contadas dentro das igrejas cristãs, infelizmente, aonde o homem é tirado do contexto dessa eternidade, de participar desta obra maravilhosa que foi criada por este Deus. Por um Deus que não é homem, por um Deus que é espírito, disse o Senhor, que deve ser adorado, conforme ele disse aqui, em verdade. Por isso o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Irmãos,
Entendemos que a pessoa adore a montanha, que goste da pirâmide, do cristal. Entendemos que gosta de falar com o Espírito, perguntar isso, perguntar aquilo. Amém, aleluia. Está dentro do contexto da liberdade que as pessoas têm de crer naquilo que elas quiserem. A Constituição Federal permite que assim seja. Tudo certo. Mas para nós que somos o povo de Deus, nós temos um compromisso com este Deus. E o compromisso com este Deus diz: somente eu sou o vosso Deus. Não adorarás imagens. Ele diz: não farás para ti nenhuma escultura para me representar. É para não me representar. Eu não quero que seja representado por nenhuma escultura. Porque ele é espírito, ele não é imagem de ninguém. Prestemos atenção nisso, irmãos. Eu não quero que você pinte nenhum quadro para me representar de coisas que estão nos céus. Eu não quero que você faça nenhuma obra representativa da minha presença em coisas que estão na terra nem nas águas, ele disse. Ele estabelece a forma de adoração. Ela é interna. Você não precisa ir num lugar. Você não precisa ir em lugar especial algum. Não é necessário aguardar determinada lua para você poder adorar a Deus. A lua está cheia agora, tem muita energia para cá, muita energia para lá. Não, o Senhor não quer nada disso, irmãos. Ele deseja ser adorado em espírito e verdade, quer dizer, o Senhor quer que a gente faça a sua vontade. A vontade dele é que a gente viva como irmãos. Que a gente ame uns aos outros, que esse amor seja verdadeiro em todas as nossas atitudes e pensamentos, irmãos. Não te encurvarás a essas imagens, nem a elas servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu sou um Deus zeloso, e se alguém não gostar de mim, haverá consequência. Porque tem esses que não creem em Deus. Irmãos, nós temos hoje no mundo muitas pessoas que não creem em Deus. E que falam isso nos meios de comunicação. O Senhor disse: eu vou fazer com que vocês sofram, não só vocês, mas os seus filhos, os seus netos e os filhos dos seus netos. Para que todo mundo conheça quem são vocês. E vocês não são almas que desejam estar ao lado do Senhor. Porque Ele é um Deus que abençoa, mas é um Deus que também lança maldição. O que nós queremos para a nossa vida, irmãos? Eu sou o Senhor, ele diz: eu faço todas as coisas, eu faço a luz, eu faço as trevas. Eu fico pensando o desespero do Espírito de Deus quando vê alguém se curvar diante de uma imagem. Alguém construir um templo enorme para adoração. Essas coisas estão postas desde Moisés. É claro que a história do nosso povo é assim, de desobediência, de consequências pela desobediência. De fora a fora, nós precisamos conhecer a história desse povo, porque é a nossa história. De maneira que a gente não repita aquilo que aconteceu no passado. Não é por uma falha de Deus, não. Olha, ele não ensinou muito bem, porque era na época de Moisés, mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, era um tempo muito atrasado. Então, Deus falou de outra forma. Pode fazer uma imagem aí, pequenininha, para vocês adorar, até passar o tempo. Quando passar uns 2, 3 mil anos, eu vou, então, falar que vocês agora não vão usar imagem. Não. Desde o começo, ele disse que queria ser adorado em espírito. E que não queria ser representado por coisa alguma deste mundo.
Eu faço misericórdia, versículo 6, a milhares daqueles que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eu faço misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Misericórdia é amor que se derrama sobre aquele que não merece a atenção de Deus. Nós não estamos falando aqui de Deus que procura pessoas puras, santas, perfeitas. Esse conceito foi criado, irmãos. Foi criado pelos homens. Esse conceito de que Deus quer que as pessoas sejam puras e perfeitas foi criado pelos homens. Eu mereço a ajuda de Deus? É claro que não. É claro que você não merece. Acorda. Mas este Deus é misericordioso, amoroso. Ele te ama de qualquer jeito. Você precisa querer. Não importa se você fez, se você deixou de fazer, as coisas erradas que você fez, não importa. O que interessa é que a partir de agora você quer andar com este Deus. É isso que interessa, irmãos. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer essa grande obra na tua vida. Ele vai mudar a sua vida. Conversa com Deus. Você tem falado com Deus? Fale com Ele. Diga, Senhor, troque o meu coração. Troque o meu coração. É como se nós pedíssemos para Ele mudar aqueles sentimentos que nós temos dentro de nós que não são bons. Senhor, mude o meu coração. Ele o fará. Porque Ele é bom. O espírito do mundo não pode resistir ao Senhor. Não pode. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Que o nosso coração, irmãos, eu gostaria de falar dos demais mandamentos, mas vamos ficar só no primeiro. Eu assumo o compromisso de falar dos demais, porque eles se desdobram em muitas consequências, e nós precisamos entender bem estas coisas, para que a nossa adoração não pareça com a adoração dos idólatras, daqueles que adoram a obra que Deus fez, e não aquele que fez a obra, não é? Que está no céu. Nós precisamos adorar o Senhor neste caminho, com o nosso coração, com o nosso espírito, com as nossas atitudes, com a nossa fé, com o nosso testemunho, com a nossa anunciação. O Senhor quer que a gente participe do reino. Está em curso a construção de uma nova humanidade. Você está sendo chamado, você, meu irmão, você, minha irmã, para participar deste reino que foi anunciado pelo Senhor. Nós queremos viver nessa Jerusalém. As pessoas, por interpretação as mais misteriosas possíveis, acham que a Nova Jerusalém é no céu. O profeta Isaías diz que as crianças vão morrer de 100 anos. Bom, como é que vai morrer criança no céu? Não pode ser. Ele está falando desta terra renovada, mas desta terra. Dos animais que vão andar junto uns com os outros sem se agredirem. Está falando desta terra. Está em curso, irmãos, a transformação desse mundo. Eu quero participar. Não é? Eu quero ver morando nesse mundo novo os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus netos. Não só morando, mas sendo abençoado poderosamente por este Deus que é o Pai da eternidade. Que Ele esteja com todos nós, derramando suas bênçãos sobre as vidas dos irmãos reunidos aqui, daqueles que recebem a palavra nas outras cidades. Que haja muitas bênçãos nesta noite, que sejamos curados das nossas doenças físicas, dos nossos tormentos espirituais, que nós possamos dormir, descansar em paz e amanhã estarmos preparados e refeitos em nossas forças para seguirmos cumprindo com as nossas obrigações e com o nosso coração cheio de esperança de que esse reino não tarde a chegar. Permaneça sobre nós a paz do Senhor Jesus.